Vamos agora trazer informações para você através do nosso quadro O Povo Quer Saber. O Povo Quer Saber. Oferecimento. Adapta Fácil. Soluções em acessibilidade. Cada vez mais pessoas buscam deixar suas casas mais seguras para os idosos. E para isso, algumas adaptações são necessárias. Quem vai explicar para nós é a repórter Gorete Santos. O pai de Adriana foi diagnosticado com Parkinson no início da pandemia. Desde então, a família tem buscado as adaptações necessárias para facilitar a locomoção e evitar acidentes do idoso de 77 anos. O primeiro passo foi isolar dele a escada. O quarto está no térreo. O banheiro ganhou barras de apoio e uma pia livre de obstáculos. O degrau para a cozinha ganhou fita adesiva antiderrapante e também uma barra de apoio. Adriana chama a atenção para outros detalhes importantes. Foi retirado tapetes, foi retirado mobiliário. Então, tudo que tinha a rota, que fazia parte da rota dele na casa, nós retiramos para facilitar essa movimentação, criar uma circulação mais fluida. Além do quarto, o mobiliário, então a gente tirou assim, muita coisa que criasse esses obstáculos, essas dificuldades. Mudanças importantes para evitar ferimentos e especialmente quedas, comuns a quem tem Parkinson. Até 60% dos pacientes com Parkinson têm pelo menos uma queda durante o curso da doença. Isso ocorre por vários motivos. O paciente com Parkinson tem instabilidade postural, tem perda de equilíbrio, ele tem uma postura fletida para frente, o que favorece de queda. Tem hipotensão postural, que é a queda da pressão quando o paciente se levanta, que muitas vezes é referida como tontura. Isso pode ser potencializado por algumas medicações. E o paciente com Parkinson tem alteração visual, tem uma dificuldade de movimentar os olhos rapidamente e tem uma dificuldade visoespacial. As quedas são os acidentes domésticos mais comuns entre os idosos. Por isso, as adaptações que garantem segurança são importantes independente de haver ou não comorbidades. No mercado, há uma diversidade cada vez maior para garantir segurança, conforto e uma certa autonomia. Na Adapta Fácil, é possível encontrar de tudo: barras de apoio, andadores de diferentes modelos, assentos elevatórios para vaso sanitário. Esse aqui, por exemplo, é portátil e já vem com as barras reguláveis de acordo com a altura do idoso. Tem vários modelos também de cadeiras de banho. Essa pode ser movimentada pelo próprio cadeirante. Esse outro modelo é dobrável. Tem opções também de bancos, com e sem encosto. E ainda em inox, fixado na parede e articulável. A empresária Camila Andrade é também fisioterapeuta e lembra que antes de comprar, é importante pensar nas necessidades individuais de cada idoso. Se ele tem uma dominância maior do lado direito, a gente trabalha barras de apoio, corrimão ao longo da casa, mais do lado direito. E se é do lado esquerdo, a gente já posiciona do lado esquerdo. Até na escolha da barra de apoio, é muito importante, né, se ter o cuidado em relação à espessura. De acordo com a norma NBR 9050, a gente tem uma espessura mínima das barras de apoio. Aí termina que, às vezes, a pessoa coloca uma de um diâmetro muito pequeno e isso não dá a empunhadura correta, ele não consegue se posicionar bem, não consegue distribuir a força para poder se levantar, fazer uma troca, né, do assento para a cadeira de roda. E muitas pessoas, ao conceberem suas casas, ao imaginarem, construírem, não pensam nessas questões. E, às vezes, esses problemas vão se manifestando ao longo do tempo. Estou aqui ao lado da Caroline Bastos, que é arquiteta, e vai falar um pouco mais a respeito dessa importância de adaptações e cuidados com esse assunto. Doutora Caroline, boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Obrigada, eu que agradeço. Bom, vamos falar sobre essa necessidade. Por que às vezes as pessoas são negligentes com esse assunto? De fato, a pessoa vai... A fase, né, da idade avançada, ela vai chegando devagarinho, né? Eu gosto de fazer uma comparação assim. Quando uma criança nasce numa casa, todo mundo se preocupa em preparar aquela casa para receber uma criança, né? Nos cuidados, em fechar a tomada. E aí, isso deve ser feito também na casa que tem um idoso, né? E assim, o problema é esse momento da passagem, né? A partir de quando que precisa. Mas aí vai a conversa
com os terapeutas, as pessoas que acompanham a saúde daquele idoso, ou até mesmo, né, porque hoje em dia, às vezes o corpo vai pedindo antes da mente. As pessoas percebem que precisam promover essas adequações dentro das suas casas. E aí é a hora de fazer esses ajustes. Não seria o ideal já conceber casas com esse tipo de adaptação? Como arquiteta, qual olhar que a senhora tem sobre esse assunto? Com certeza. O ideal, assim, a gente até tem a filosofia do desenho universal, que é tentar produzir espaços e objetos até voltado para atender o máximo possível de pessoas, incluindo as pessoas com deficiência, as crianças, os idosos, os altos, os baixos. Então, realmente, o ideal é que esse pensamento tenha lá desde o início. É possível ter, então, esse modelo universal que possa atender todo mundo? Nem sempre é possível, mas você tendo isso como premissa na hora de desenhar, de fazer os projetos, ele vai... assim, você vai buscando as soluções que atendam sempre o maior número de pessoas, né? E não criando barreiras, né? A gente usa muito isso quando vai falar da acessibilidade de espaços públicos, né? Que é um pouco diferente dessa acessibilidade que a gente trabalha na casa do idoso, porque, nesse caso, a gente está fazendo uma adequação específica para aquele usuário, né? E, em certas circunstâncias, assim, previamente a gente pode pensar na casa, já desde novo, de fazer uma casa já pensando num quarto embaixo, já tentando diminuir o excesso de escadas e batentes, ok. Mas quando a gente chega na hora que realmente precisa se adaptar para o idoso ali, ele já está ali com você, já está ali, você já está nessa condição. Então, o ideal é observar quais são as limitações, né? No cotidiano e vendo quais são as limitações. Exatamente. Como até foi falado na reportagem, às vezes tem as patologias, né? O Parkinson, por exemplo, é diferente da adaptação da casa, né? A gente tem as adaptações gerais e tem essas específicas de acordo com a condição de cada um. E aí isso vai muito uma troca da gente arquiteto com os médicos, né? Os terapeutas daquele idoso. Doutora, então a senhora falou sobre o espaço público e o espaço privado. O espaço público me parece ser muito bem regulamentado. As normas estão aí, isso facilita um pouco mais. Exato. Na casa, não. Na casa, quando a gente vai fazer essa adaptação na casa, a gente tem que ter as noções da norma, como, por exemplo, as barras de apoio devem seguir as empunhaduras para poder atender. No entanto, a gente vai olhar o caso específico daquela pessoa, a casa, quais são os ambientes que ele circula e fazer todo esse trabalho de prevenção de acidentes ao longo desse percurso. Existem casas que são inapropriadas, assim, casas duplex, muito comuns agora. Existem casas não recomendáveis para idosos? Porque algumas delas não podem nem passar por tantas adaptações. Exato. A gente não vai falar de casas não adequadas, porque, assim, a gente mora na casa e a gente envelhece. Então, a gente tem que conseguir a melhor solução dentro do espaço que a gente tem. E, assim, a gente tem essa vantagem, né? Que em Teresina a gente conta hoje com a loja que a gente consegue vários equipamentos, objetos que nos ajudam nessa adaptação. Muita coisa pode ser feita mesmo pela família, né? Tem certas intervenções que não precisam de um profissional realmente para fazer um projeto de reforma. Por exemplo, né? Instalação de pisos antiderrapantes. Essa é até uma parte um pouco... Porque muitas vezes, quando a pessoa vai lá na loja e escolhe sozinho o piso antiderrapante, as pessoas, às vezes, pegam aquelas de calçada, que uma ranhura acaba piorando, porque, no caso de um acidente, o idoso se machuca, né? Mas, assim, quando você vai falar da especificação dos materiais ali do espaço construído, o arquiteto é importante. Mas alguns detalhes e objetos como a cadeira de banho, né? Que o idoso não tem. Isso vale para todo idoso, sem comorbidade. Realmente a gente vai perdendo o equilíbrio. Então, ter uma cadeira ali na hora de lavar o pé, que quando é jovem é fácil, mas quando é idoso, sem o equilíbrio, vai precisando desses apoios. Uma barra no local adequado. Aí vai da condição, esse idoso ainda vai no banheiro sozinho, ele vai usar uma cadeira de banho
ou ele precisa de uma barra de apoio lateral ao vaso para ele sentar. Entendi. É nessa hora que a gente vai fazendo as adaptações. Tentando fazer as melhores escolhas. Exatamente, de acordo com a necessidade de cada um. Quero agradecer a senhora, doutora Caroline. Muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí de hoje. De nada, eu que agradeço. Obrigado.